Olá, galerinha do terceiro ano, preparados para a nossa aula de História? Vamos lá. O conteúdo é a cidade e seus espaços, certo? Volume 2 do livro. E o objetivo principal da nossa aula hoje é compreender o conceito de espaços públicos e espaços privados, ok? Então, aí na página 2, o autor colocou um trecho de uma música, né? Vocês podem acompanhar aí a leitura, que o cachorro, o título é Cidade Ideal, né? E o cachorro diz que a cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado, não tem carro, não corre, não morre e também nunca fica apertado. Aí, lá embaixo tem assim, todos. Deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores. E, quem dera, os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Então, essa última cidade aí, né, essa idealização aí de uma cidade ideal, é que todos os moradores fossem crianças, né, incluindo o prefeito, né. Então, aí tem 3 questões, né, para a gente refletir um pouco, né. O que é uma cidade ideal? Será que a cidade ideal para mim é uma cidade ideal para você? Será que é a sua cidade ideal? E o que é ideal? Certo? Então, o ideal é uma coisa que, nesse sentido aqui, que a gente idealiza, que a gente imagina, né? Eu vou imaginar a cidade ideal para viver. Então, é algo que está mais na imaginação, certo? E que não é unânime, ou seja, cada um vai pensar uma cidade de um jeito. Como é a cidade ideal do cachorro? Que ele falou lá no início, né? Que tenha muito postes, que não tenha carro, que ele não precise correr. E como é a sua cidade ideal? Aí você vai dizer a sua cidade, certo? Você vai pensar qual a cidade ideal para você e vai registrar aí no livro. Como seria uma cidade em que todos os moradores fossem crianças? Se existisse uma cidade em que todo mundo fosse criança, como seria essa cidade? Será que seria ideal mesmo? O que é que ia ter de bom? O que é que será que não ia funcionar? Então, aí são questões para vocês refletirem, certo? Aí a página 3, ela vai falar sobre a organização das cidades, né? Cada pessoa tem uma ideia de cidade que gostaria de morar. Tem pessoas que gostam de cidades grandes, né? Cidades maiores. Outros gostam de cidades pequenas. Tem gente que gosta de morar no litoral. Outros preferem o interior, né? E aí vai variar do gosto de cada pessoa, certo? Muitas vezes a pessoa mora em uma determinada cidade, às vezes não por querer ou porque decidiu morar lá, né? Às vezes a vida, as circunstâncias da vida, né, que levam a pessoa para determinada cidade. Emprego, conseguir um concurso, passou em um concurso, né? Vai trabalhar, enfim, são várias vertentes. Então, ele vai falar aí na página 3 sobre espaços públicos e espaços privados, certo? Espaço público, como o próprio livro diz aí, são aqueles que pertencem a toda a população, certo? Público pertence a todos moradores. São eles ruas, praças, parques, praias, entre outros, certo? Então, locais em que toda a população ela tem acesso livre, é público, espaço público. Já o espaço privado é uma propriedade que pertence a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, certo? Por exemplo, moradias, supermercados, lojas, escritórios. Então, toda a população pode ir ao supermercado, sim, mas ele tem um dono, certo? Ele pertence a alguém. Ele é algo
privado, certo? Então, o que tem dono, pertence a alguém, ele não é público, certo? Público é o espaço que toda a população ela vai ter acesso, né? Pertence a toda a população, ok? Aí a página 4 e 5, ele traz aí traz a imagem de uma cidade, né? Com alguns espaços, certo? Então eu tenho aí prefeituras, Câmara Municipal, praça, hospital, escola, supermercados, farmácias. E aí, acima de cada um tem um quadrinho falando sobre o espaço, né? Se ele é público, se ele é privado. Na página 6, ele vai falar sobre a importância dos espaços das cidades, né? Você conheceu alguns exemplos de espaços que formam as cidades, mas existem muitos outros. Tem bibliotecas, né? Tem bibliotecas públicas também em algumas cidades, teatros, cinemas, né? Cada espaço, seja ele público ou privado, ele é importante para a vida das pessoas daquela cidade, certo? É nesse espaço que as pessoas vão conviver, vão socializar, interagir, estudar, descansar, trabalhar, né? Se divertir, passear, cuidar da saúde. Então, esses espaços, sejam eles públicos ou privados, né? Eles são de extrema importância em uma cidade, certo? Para a população. Os espaços podem ser usados de diferentes maneiras, né? Por exemplo, muitas atividades podem ser realizadas nas ruas de uma cidade. Aí aqui tem alguns exemplos. Feira livre, né? Manifestações. Aqui tem uma corrida de bicicletas, né? Então, várias atividades, elas podem ser realizadas nas ruas das cidades, certo? Em espaços públicos. Aí a página 7, ela vai trazer 2 textos pequenos, certo? Falando aí sobre a importância dos parques, né? E abaixo aí vai falar sobre as praças, né? Que são importantes espaços de convivência desde a antiguidade. Então ele vai remeter aí à questão da Grécia, né? Que era um espaço onde as pessoas se encontravam, né? Conversavam, discutiam tanto problemas da cidade, questões políticas. Então a praça ela tem essa essência, certo? Levando aí desde a antiguidade. Então essas praças na Grécia, elas eram chamadas de ágora, certo? Eram espaços onde os cidadãos de Atenas podiam manifestar suas opiniões, ok? A página 8, para finalizar, traz aí 4 questões, né, relacionadas a este conteúdo. Primeira questão, você vai marcar a alternativa que representa ou apresenta corretamente a definição de espaço público, ok? Questão 2, você vai dizer quais espaços públicos você frequenta na sua cidade. O 3, você vai dar exemplos aí de 2 atividades que você pode realizar na praça, biblioteca municipal e no parque. E a questão 4, você vai colocar A para espaço público e B para espaço privado, certo? Aí nós temos aí posto de saúde, praia, posto de gasolina e supermercado. Quais desses são públicos? Você vai colocar a letra A. Qual deles for privado, você coloca a letra B, certo? Não esqueçam de reler o conteúdo aí, vocês vão relendo e lembrando das explicações, né? Que aí vocês tenham um entendimento bem melhor, ok? Bons estudos, concentrem na hora das atividades e até a nossa próxima aula.